Ah, o Alto do Jacutinga guarda uma das mais belas joias. Um precioso tesouro escondido no meio da efervescência da cidade. Um solo de heróis que há 120 anos vem sendo regado de lágrimas, sorrisos e muito suor. Quantas vidas já passaram e se doaram nesses corredores? Quantos olhares puderam contemplar a singeleza da mãe que, assunta ao céu, vela por cada chamado, cada sim dado com amor, à messe de seu filho, o bom pastor. Gerações já se passaram nesta casa, muitas vidas brotaram desta sementeira, que há mais de um século cuida da formação do clero das Alagoas. Para iniciar nossa história e este passeio pelo caminhar desta grande edificação, é preciso voltar um pouco no tempo e mudarmos de cidade. A intrepidez, persistência e o espírito empreendedor de Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão foram logo percebidos quando se decidiu levar a cabo a fundação de um seminário para a nova diocese que então nascia, Maceió. Em seus primeiros anos, de 1902 a 1904, o seminário funcionou na cidade de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro. Para chegar ao seminário provisório, Dom Antônio Brandão tinha que atravessar a Lagoa Manguaba através de canoas, o que não era muito seguro e tinha que contar com a coragem de quem se decidia a partir de Maceió até Marechal Deodoro. Dom Antônio Brandão foi um grande modelo de bispo que sentia com a igreja. Ele que veio para a nossa diocese, antes diocese de Alagoas, assumindo essa diocese no ano de 1901, foi o ano de chegada dele. Ele foi nomeado em 1900. Logo que ele chegou no território de Alagoas, no bispado de Alagoas, ele quis um seminário, não havia edifício próprio, e ele quis fazer do antigo convento franciscano, que estava abandonado na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, ele quis fazer o seminário da diocese. Então, no ano de 1902, apenas tendo chegado no bispado de Alagoas, ele fez o seminário do bispado da diocese aqui na cidade de Marechal Deodoro, atual, antiga cidade de Alagoas. Em 1902, precisamente no dia 15 de fevereiro daquele ano. Dom Antônio não parou por aí. Depois de criado o seminário aqui na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, ele vinha constantemente ao seminário, acompanhava todas as atividades do seminário. Com muita coragem, ele atravessava a Lagoa Mundaú, fazendo passagem para a Lagoa Manguaba até chegar à cidade de Alagoas. Pegava embarcações rudimentares, mas fazia questão de estar presente no seminário que ele criara aqui em Marechal Deodoro. De fato, Dom Antônio Brandão foi um bispo desbravador, podendo ser chamado como bandeirante das Alagoas, num período no qual ninguém acreditava que seria possível um seminário em Maceió. Ele, com muita coragem, ainda no ano de 1902, ele adquiriu um terreno, vasto terreno, no Alto do Jacutinga, numa região de florestas, uma região de difícil acesso, mas o olhar empreendedor e sonhador de Dom Antônio já imaginava que aquele lugar seria um grande celeiro de vocações, um verdadeiro seminário, sementeiras de novas vocações para a Igreja de Cristo. Tendo adquirido um território em Maceió no ano de 1902, imagine que em apenas 2 anos ele construiu esse imponente seminário que nós conhecemos na atualidade. Um seminário vasto, grandioso, imponente, admirável. Todas as pessoas que se aproximam do nosso seminário ficam admirados com a grandeza, com a beleza da arquitetura, com a arquitetura bem pensada por Dom Antônio Brandão. Fruto do suor, do trabalho, também das despesas. Ele mesmo, com os recursos pessoais, quis investir na construção da casa
de formação dos futuros padres. As atividades aqui em Marechal Deodoro duraram apenas 2 anos. A necessidade que encontrou o bispo de um lugar propício para os estudos e para a oração levaram ele a refletir por um lugar em Maceió. A edificação do seminário de Maceió foi concluída em 2 anos. E em 15 de fevereiro de 1904, o sonho de Dom Antônio Brandão, com a generosidade do povo de Deus, se torna realidade. Primeiro eu estudava no Colégio Guido de Fongalã, com a direção do cônego Teófanes de Barros. E Dom Adelmo era o reitor do seminário, Padre Adelmo Machado, Cavalcante Machado, era o reitor do seminário. Primeiro ele foi vice-reitor, quando o cônego Clóvis foi reitor do seminário. Dom Adelmo era o reitor e ele passava pelos colégios masculinos da capital, pelo colégio diocesano, com a direção dos maristas, o colégio Guido de Fongalã. Ele passava e convidava os jovens para passar um dia no seminário. Cheguei lá, o reitor era Monsenhor Adelmo, que depois foi Dom Adelmo, o reitor do seminário. Dom Adelmo era muito amigo do meu irmão, porque meu irmão era prefeito da cidade dele. Então, meu irmão disse: olha, esse meu irmãozinho quer ser padre. Dom Adelmo olhou para mim e disse: vixe, como ele é murchinho, pequenininho. E quer mesmo? Eu disse: quero, estou decidido a ser padre. Quando ele vinha, a gente, se estivesse conversando no salão de estudos, a gente dizia: vem o filho do homem, lá vem o filho do homem, se senta. A gente se sentava direitinho e procurava se sentar, mas ele nunca vinha de ponta de pé. Ele não pegava a gente em flagrante, ele dizia logo que anunciava logo que chegava, né? Quando 4 horas da tarde eu estava no seminário. Cheguei na portaria, o porteiro falou: o que é que você quer, menino? Eu digo: quero ser padre. Não é assim não, tem que falar com o reitor. Eu digo: já falei. Ele disse que às 4 horas eu entrasse. Então estou entrando. Ele pode entrar. Eu entrei, olhei para um canto, olhei para o outro, vi um bocado de menino jogando bola. Aí eu cheguei e disse: eu tinha 10 anos. Eu disse: eu vou jogar bola. Aí fui lá, pedi para jogar bola, eu joguei bola, eu sempre gostei de jogar bola. E então, depois, no meio do jogo, tocou um sino. Eu perguntei: o que é isso? E para a gente ir para a capela rezar. Eu disse: vamos rezar. Isso eu não tinha me apresentado a ninguém. Lá rezei, e depois tocou o sino de novo, para sair em silêncio, que tudo era silêncio, em fila dupla, para ir para jantar. Fui jantar. Achei o jantar muito michuruca, mas estava alegre porque eu estava no seminário, que naquele tempo a comida do seminário era péssima e pouca. Resultado, depois eu perguntei: agora? Se agora vamos para o recreio. Cheguei no dormitório, aí tinha as camas, lá na cama tinha uma parede assim, e estava lá meu baú, o baú dos outros. E o que é para fazer? Trocar de roupa e dormir. Eu entrei e fui logo tirando a roupa. Ei, não pode não é assim não. Eu digo: por quê? Aqui vocês foram me ensinar como eu botava uma toalha, não sei o quê, um bocado de presepada. Depois houve uma peça de noite, houve uma peça de drama, onde os seminaristas atuando como drama, comédia também, os seminaristas mascarados e faziam comédia também. Eu assistia tudo de noite. O refeitório, não havia o refeitório, aquele refeitório. O refeitório era no salão anexo ao refeitório. Dom Ranulfo queria me ordenar porque estava para chegar em Maceió. 8 dias depois da minha ordenação, Dom Adelmo Machado, que era reitor do seminário, foi eleito bispo de Pesqueira e voltou para ser arcebispo coadjutor com direito à sucessão de Dom Ranulfo. Depois, com a morte de Dom Ranulfo, ele se tornou arcebispo metropolitano. Então, meu reitor foi o meu arcebispo. Foi uma maneira de me tirar aquela ideia. Mas eu pensei muito: pai, não vou não, muito obrigado, eu vou ficar por aqui mesmo. E chegou o dia de... Gente, vocês não podem imaginar. Era um inverno rigoroso. Da minha fazenda do meu pai, para ir a Viçosa, de burro, lama,
e no meio do caminho eu caí na lama e sujei todo. Meu pai vinha atrás e disse: levante, monte no burro de novo, vamos para Viçosa pegar o trem. Você vai assim, todo sujo, ele com raiva que eu ia para o seminário. E lá fui eu, no trem, todo cheio de lama por toda parte. Cheguei aqui em Maceió, 10 horas. Meu irmão mais velho, médico, estava me esperando. Aí disse assim: olha, eu vou levar seu baú e suas coisas para o seminário. E você vai para minha casa. Fui. Mas depois ele disse: vamos para o seminário logo. Gente, eu fui para casa. Cheguei lá na casa. Meu irmão, a casa dele é onde hoje é a Unimed. Aí eu fui lá, tomei um banho, me ajeitei, almocei. E quando 4 horas da tarde eu estava no seminário. Depois, depois da oração, em silêncio, fila dupla. O prefeito, sério, olhando para nós, prefeito do grupo, divisão dos menores. A divisão São Luís de Gonzaga. Era Monsenhor Luiz Barbosa. Aí eu fiz tudo direitinho, fui para a cama, mas estava um calor. Quando eu me deitei, eu tirei logo o paletó de pijama e pendurei. Aí veio o prefeito: aqui você tem que dormir de paletó de pijama. E não converse. Eu botei o paletó de pijama e fui dormir. Lá para 5 horas da manhã, o prefeito batendo palma. Perguntei o que é. É para a gente ficar de joelhos. Fiquei de joelhos. Aí o prefeito rezou, a gente rezou. Depois fila dupla. Pega uma camisa, uma calça, uma cueca e vamos descer para fazer ginástica. E fui fazer ginástica. Depois vamos tomar um banho. A gente tem que descer ali para o Jacintinho. Tem uns banheiros horrorosos. Escuro que a gente não via nada. Cheio de sapos. Então fui lá, tomei um banho. O banho era gozado. O prefeito dizia: abra! Você abria a torneira. Agora se limpe. Feche! Não dá nem tempo para passar água. Passe sabão. Pare! Abra para tirar o sabão. Quando a gente estava tirando o sabão, feche! Passa a toalha e saia. Era tudo assim. Mas eu gostava, achava aquilo tão gostoso, tão divertido, tão... E assim comecei a vida no seminário. Nunca fui triste no seminário. Eu não entendia tristeza, como até hoje não entendo, não. Eu gosto de tudo alegre, tudo feliz. E por isso, quando eu me ordenei, houve uma coincidência muito grande. Eu tive uma audiência particular com o Papa João 23. E quando eu saí da audiência, ele olhou para mim e disse: meu filho, vou lhe dizer uma frase. E ele tinha dito na audiência, eu tinha mostrado para ele um telegrama do meu irmão que meu pai tinha morrido. Assim que eu me ordenei. E fazia muitos anos que eu estava na Itália. Eu tinha um sonho de ver meu pai. Aí só eu, Santo Padre, meu pai morreu faz 15 dias. É o tempo que eu tenho de padre. E ele então ficou muito penalizado. Me abraçava muito, me apertado e dizia no meu ouvido: você não está órfão. De hoje por diante, o pai será eu. Nunca se esqueça, o Papa João 23 é teu pai. Por isso que toda manhã eu me levanto, bença Pai João. Quando eu vou dormir, bença Pai João. Quando eu ia saindo da audiência, ele me chamou, já estava fora. E meu filho, vem cá. Eu fiquei até com medo. E eu, será que ele vai dar um carão? Aí disse: pode falar, santidade. Ele disse: eu vou dar uma frase para o seu sacerdócio. Sia sempre obediente e pieno de gioia. Seja sempre obediente e cheio de alegria. Eu fiz até meu túmulo, tinha lá meu túmulo reservado. Então, ele disse: olha, levei de Humberto para ver. E agora, no dia que ele assumiu, ele bateu no meu ombro e disse: pode morrer. Eu já sou bispo, eu lhe dou licença. Eu sou padre há 64 anos. Padre. 64 anos. Eu sou tão feliz. Eu celebrei a minha missa agora como se fosse a primeira. Porque eu estou muito alegre, muito satisfeito. Eu bem devagar, calmo. Meus amigos seminaristas, ame o seminário. Ame a vocação de vocês, sejam perseverantes. As tentações são muitas. Hoje, pior do que no nosso tempo. Não havia televisão, não havia nada. Hoje é pior. O seminário é uma casa de recordações. O padre deve amar a casa da família primeiro. A segunda casa que o padre deve guardar na memória é o seminário.
Sem dúvida, Dom Antônio Brandão possuía na força do seu caráter alguma coisa a mais do que um simples fundador. Ele acompanhava de perto todo o processo formativo, investia do próprio bolso para cuidar dos padres do amanhã. Como um homem visionário e à frente do seu tempo, sabia que desse solo brotaria grandes árvores e frutos para a igreja de Maceió. Olha, esse prédio, você sabe que ele é de 1901, né? Começou do comecinho mesmo, e então eu vim conhecer o prédio em 49, era candidato, eu morava em Viçosa e vim conhecer o seminário. Foi aqui que eu me entusiasmei, né? Então, eu vim para cá com uma animação medonha, para o ano eu vou pegar aqui, e mandei ajeitar a maleta, e 53 de fevereiro, 2 era a festa da Viçosa, e 3 de fevereiro eu já estava de morar pronta para tomar o trem, era de trem. E esse seminário não era bonitinho assim, pavimentado, não. Era na poeira. Na poeira. Faltava um tratamento, né? E aqui o Assunção recebeu a gente, né? Assim, meio sério, Assunção sempre foi sério, né? E eu, matuto lá da Viçosa. Esse camarada aí vai puxar as orelhas da gente, viu? E não é que ele era danado mesmo, Assunção era brabo. E depois tinha o Padre Hélio, esse era brabíssimo, o Hélio. Latim, letra do fim, eu gaguejava para aqui, para colar, e entrava no 0 grau. Tudo da Viçosa, aprendendo latim, isso não é possível. Como é que pode acontecer isso na história? Mas, enfim, fizeram um jeitinho de eu entender um pouco latim, um pouquinho, só para empurrar. Mas nós tínhamos essa fama da Barra, o Xilô, o Caxibucai. E a gente ia para estudando. Não tinha tempo de andar fogueteando por aí, era estudo. A tarde toda, de manhã era aula, a tarde toda estudo. Chamava-se banca. Você lembra da banca? Banca. E na banca ainda tem um reitor muito carrasco, Assunção. Quando ele pegava um sujeito cochilando, ele dava uma petecada nas orelhas, né? E eu fazia um esforço danado para ver se escapava desse. Nunca levei não, viu? Nunca levei porque eu fazia tudo de um jeito para me livrar desse fenômeno, né? Foi um lapso da história, né? A igreja, depois do concílio, entrou numa crise e era padre deixando, era bispo deixando, essa coisa toda. Aí pegaram o sujeito aqui e disse: você vai para o seminário. Eu disse: eu sei, eu nunca fiz nenhum curso para reitor de seminário, disse, mas vá mesmo, porque não tem não, senão vai fechar o seminário. Aí digo: bom, para não fechar, eu me ajeito aqui para poder responder às exigências da história. E eu querendo
ser padre do interior, de andar a cavalo, e fazer a experiência de missionário, essas coisas difíceis. Eu sempre gostei de fazer as coisas difíceis. Paróquia, para mim, só tem graça quando tem desafio. Eu sempre gostei disso. Entendeu? Ah, só vai a cavalo. Eu digo, e quem foi que disse que eu não vou a cavalo? Eu fui uma vez eu fui a pé. Eu não sei o que aconteceu com o cavalo, que se adoeceu, ou o cavalo esqueceu. Eu não me lembro bem o que foi. Eu sei que eu fui a pé para o interior. Isso já padre, né? Para mim, eu sou muito otimista. Eu deixo uma ideia forte de luta, de disposição para não entregar os pontos diante de qualquer situação que porventura possamos passar. A instituição do seminário é uma homenagem ao heroísmo de Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão. A história de como Nossa Senhora da Assunção se tornou a padroeira do seminário é muito interessante. Uma vez que se inaugurou o seminário, se construiu o prédio, era necessário se definir um patrono ou um padroeiro ou padroeira para casa. Então, existiam vários nomes, inclusive alguns deles aparecem aqui, né, as imagens na nossa capela. Por exemplo, São José era um forte candidato. São Luís de Gonzaga era outro forte candidato pelo fato de ser um santo seminarista, né? E também Santo Tomás de Aquino, que é considerado o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, né? Enfim, eram muitos candidatos, entre eles também Nossa Senhora da Assunção. Depois que fizeram os primeiros escrutínios, ficaram assim polarizados na votação, Nossa Senhora da Assunção e Santo Tomás de Aquino. Aí foi feita uma espécie assim de segundo turno, né, de votação, e Nossa Senhora superou, venceu a eleição, batendo Santo Tomás de Aquino. Mas a imagem foi trazida da França. De fato, a imagem é bonita. E a gente tem um amor muito grande, até vocês que chegaram por último, né? Muito, muito vibrante. Sem dúvida, Dom Antônio Brandão possuía na força do seu caráter alguma coisa a mais do que um simples fundador. Ele acompanhava de perto todo o processo formativo, investia do próprio bolso para cuidar dos padres do amanhã. Como um homem visionário e à frente do seu tempo, sabia que desse solo brotaria grandes árvores e frutos para a igreja de Maceió. O documento da igreja que trata da formação presbiteral lembra que o plano de fundo é que o seminário é uma casa para formar discípulos missionários, enamorados do Mestre, pastores com cheiro de ovelhas. E esta casa, nosso seminário maior, Nossa Senhora da Assunção, celebra 120 anos de sua história. 120 anos buscando compreender bem essa finalidade. Em primeiro lugar, formar padres. Em primeiro lugar, de fato, formar discípulos enamorados do Mestre, com coração de pastor, porque aí serão bons padres. Nesses mais de 100 anos, muitos já passaram pela missão de conduzir esta casa e barca vocacional. Formar os novos presbíteros é um desafio que sempre foi vivido com muito afinco. De Padre Jonas Taurino ao Padre Márcio Manuel, grandes sacerdotes passaram por aqui. A missão de uma comunidade formativa no seminário é auxiliar
os candidatos nesta preparação rumo ao sacerdócio ministerial. Diz o documento da igreja que norteia a formação, que a formação é uma oportunidade para que seja assunta a identidade presbiteral na vida do jovem candidato. E aqui entra o papel-chave da equipe formativa, de ser primeiro testemunhas, né, da vivência na alegria e no amor, da vivência do ministério sacerdotal, ao mesmo tempo acompanhar nessa formação. O seminário tem por característica, o período do seminário tem por característica ser este tempo de discernimento, também um tempo probatório. É sempre uma alegria e uma responsabilidade imensa colaborar essa instituição que há 120 anos vem formando quantos reitores, quantos formadores já passaram por aqui. A galeria atesta essa continuidade, esta perenidade do ato formativo da igreja e como mãe e mestre, mediante os seus ministros designados para a formação, auxiliam, né, os jovens neste itinerário. O Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Assunção é na minha vida um grande divisor de águas, onde pude, mediante o encaminhamento do meu diretor espiritual, Padre Celso Alípio, fazer a experiência de caminhar mais próximo de Nosso Senhor. Depois de escutar o chamado e participar dos encontros vocacionais, ingressei ao seminário em 2018 e em 2019 minha turma e eu viemos morar aqui no Seminário da Virgem da Assunção, este solo de heróis. Mente sã em corpo são. O diretor de consciência e pastor deveriam ser atletas para dar conta do ofício. Muitos foram os esportes praticados por aqui. Se hoje o vôlei é algo quase sagrado, antigamente as opções eram outras, como no clássico futebol, onde surgiram inúmeros craques que ainda hoje são lembrados. Na década de 40, muitos apreciavam o tênis e o basquetebol. Se hoje bermudas e shorts são trajes esportivos, no interior desta casa, a batina também era um traje esportivo. Imaginem jogar futebol de batina. Pois é, no Seminário de Nossa Senhora da Assunção, em Maceió, o Seminário Metropolitano, era assim. Até as décadas de 40, começo da década de 50 do século passado. Os seminaristas praticavam o futebol nos momentos de recreio, embatinados, né? Como se fossem para uma missa, uma procissão. Eles tinham que jogar de batina. Aí imagine como isso era sufocante, né? No calor escaldante daqui de Maceió, de Alagoas, né? O pessoal de batina correndo, suando, esbaforido e jogando bola, né? E jogando futebol. Então, o seminário sempre teve uma tradição muito forte no futebol. O time do seminário era considerado imbatível. Os seminaristas aqui formavam um time nos anos 40 e 50 imbatível. Então, o pessoal das escolas católicas, como o Colégio Marista, que era chamado diocesano, tá? E também os outros colégios católicos, Colégio Guido, etc., que jogavam aqui com os meninos, com os seminaristas, justificavam dizendo que o time do seminário só ganhava porque a batina atrapalhava, né? Então, os adversários se sentiam atrapalhados pela batina. Dom Adelmo,
que era o reitor do seminário, na época ele ainda era padre, era o Monsenhor Adelmo. Então o Monsenhor Adelmo, que depois se tornou arcebispo daqui, Dom Adelmo, soube dessa história, que estavam comentando isso. Então Dom Adelmo disse, estão dizendo isso? Pois bem, então a partir de agora os seminaristas vão jogar sem batina. Aí permitiu que os meninos começassem a jogar, disputar sem a batina. Só que, veja bem, não poderia mostrar as pernas. Então, os seminaristas usavam uma espécie assim de bermudão até a altura do joelho e um meião enorme até a altura do joelho, cobrindo as pernas todas, de tal maneira que ninguém podia ver as pernas dos seminaristas, principalmente as meninas, né, as moças, que iam para a torcida, né, para torcer pelos seus colégios. Então, Dom Adelmo permitiu, e a partir dessa década de 50, aqui no seminário, começou a se praticar o futebol como todo mundo pratica, né, de calção, de bermudão. Mas, como eu disse, uma bermuda bem grande e um meião bem grande para cobrir totalmente as pernas dos seminaristas e ninguém poder ver as pernas dos seminaristas. Então, era um fato muito interessante e o time do seminário continuou ganhando. Isso é que é o mais importante. O time do seminário continuou imbatível nas disputas com os outros times das escolas católicas aqui de Alagoas. Eu acho que ficou marcado na minha cabeça muito forte a primeira vez que eu vi aqui esse prédio, a primeira vez que eu entrei aqui, né? Quando esse portão aqui se abriu, eu avistei o casarão, as janelinhas azuis, o prédio e tudo mais, né? Essa casa tem uma mística, né? A arquitetura daqui, ela fala, ela evangeliza, né? Ela transmite a história, a cultura dessa casa. Então isso me marcou profundamente, né? Primeira vez que eu pisei aqui nesse solo de heróis, nos encontros vocacionais, aí a gente acabou se conhecendo, convivendo, né? Criando essa fraternidade na nossa turma e tudo mais. Para mim isso ficou muito forte, muito marcado. Para mim, fica muito forte, eu lembro sempre, de uma imagem quando eu era vocacionado, ali no claustro que fica perto da capela, o sonho de estar dentro do seminário, né? Como seria viver a vida de seminário, como seria estar neste processo rumo ao sacerdócio. E hoje eu me sinto, vez ou outra, no mesmo lugar, e fico pensando naquele sonho, meio que retornando também ao primeiro amor, né, aquele primeiro chamado, e como Deus me cativou, isso de estar perto da capela também e olhar o bom pastor, né, que dá acesso também, buscar sempre essa imagem para o sacerdócio do bom pastor, daquele que arrebanha, não a quantidade mínima de pessoas, mas todo mundo, ser padre para a igreja, para o mundo. Então, eu sinto o sonho está se realizando, né? A gente sabe que não é o começo, a gente não sabe que não é o fim, a ordenação, mas o começo de tudo. Então, ver esse sonho sendo realidade, aquilo que eu sonhava enquanto vocacionado, é também uma grande graça. E sempre, como eu disse, retornar ao primeiro amor, aquele que sempre chama. Então, essas são as imagens assim do casarão do seminário como uma casa verdadeiramente de formação e de uma casa que molda, né, o nosso caráter na integralidade, não só na vida acadêmica, mas na humana, espiritual, pastoral, como é próprio da formação do sacerdócio diocesano. Quando eu vi o casarão da Assunção pela primeira vez, na verdade eu escutava falar muito sobre ele, né? Então, a primeira vez que vim aqui foi na ordenação diaconal do Padre Rodrigo Rios, né? E assim que eu lembro quando eu despontei ali na esquina do Marista, que eu coloquei os olhos nesse prédio, foi algo assim totalmente surpreendente, né? Em 2013 eu fiz encontros vocacionais nessa casa, depois saí, fui dos Frades Capuchinhos e voltei futuramente para cá, para o seminário de Maceió, e aqui entrei junto com vocês, com a minha turma. E isso fez criar laços lá em Marechal, que foram momentos muito bons que vivemos, né? Não podemos esquecer jamais de Marechal. Jamais. E depois vir para cá é uma outra realidade, porque é como que um processo de maturação. A gente sai lá do propedêutico, que a gente é um momento de se conhecer, e depois aqui a gente já chega
já chega com uma maturidade a mais. E aqui a gente vai vivendo as experiências dos erros e dos acertos e de sempre estar próximo do bom pastor. E a nossa formação, enquanto estudantes já do seminário, começa justamente como o seminário começou, ou seja, em Marechal. A gente caminha com a história. Exatamente. Nosso processo de formação ele se inicia em Marechal, como foi o seminário de Maceió, e desemboca finalmente aqui no Casarão da Assunção. O jubileu de 120 anos nos faz caminhar, né, como o Pedro disse, nessa história. E perceber que nós fazemos parte dessa história também. Há 5 anos foi quando começou o nosso processo de formação. E a gente percebe que não vale só a pena, né, cada dia, né? Vale a vida. E ele que vem nos sustentando, né, durante esses 5 anos de caminhada e durante esses 120 anos desta casa, pelas vidas e vocações e sims que passaram aqui pelo Casarão da Assunção. Mas estar aqui comemorando os 120 anos desta casa é algo muito satisfatório, porque nós pertencemos realmente e podemos cantar com o hino do nosso seminário. Nós queremos ser sempre vossos e nós queremos sempre cantar isso, entonizar sempre isso e dizer no final, quem de vós nos pode afastar? Ninguém. E já passaram tantas gerações e nós somos mais umas dessas gerações que entraremos para a história desta casa. A dimensão intelectual sempre foi uma preocupação desta casa e um dos pilares para a formação dos novos presbíteros. A dimensão intelectual é um dos pilares na formação dos futuros sacerdotes, justamente porque a dimensão intelectual ela ajuda o candidato a refletir sobre os mistérios da nossa fé, sobre aquele mistério que nos foi revelado e precisa ser compreendido e traduzido na pregação, traduzido na vida pastoral, traduzido, enfim, para o povo de Deus. O seminário de Maceió, o seminário de Nossa Senhora da Assunção, sempre foi, além de ser um celeiro de vocações, além de ser uma casa de formação do futuro clero, sempre foi um centro de irradiação da cultura, da intelectualidade. Daqui saíram muitos intelectuais, padres que marcaram positivamente e decisivamente a história da vida intelectual alagoana. Portanto, a dimensão intelectual, que começa com os estudos filosóficos e termina com os estudos teológicos, une razão e fé, sobretudo no mundo de hoje, um mundo tão diverso, um mundo tão questionador, um mundo de tantas ideologias. Ali, a formação intelectual prepara o candidato para refletir sobre essas verdades, que são verdades sólidas da nossa fé. Eu mesmo posso dizer, como aluno do seminário, eu posso ser ex-aluno do seminário, no sentido de que eu cheguei ao sacerdócio, posso dizer que devo muito da minha formação intelectual ao seminário de Maceió. Tudo aquilo que conheço da fé, tudo aquilo que refleti sobre a fé, tudo aquilo que levo na minha vida sacerdotal, eu devo à formação sólida que tive no seminário de Maceió. Depois, no seminário, me colocaram também como prefeito dos estudos, não foi? Eu me entusiasmei. Eu era professor de hebraico, daquilo que ninguém queria. Hebraico, Trindade. Nenhum padre queria essas duas matérias, eu não sabia. Então eu fiquei em Trindade, que eu gosto muito, e hebraico. Grandes professores, padres e personagens ilustres passaram por aqui. Padre Teófanes Augusto de Araújo Barros. Monsenhor João Leite. Monsenhor Pedro Teixeira. Padre Celso Alípio. Monsenhor Assunção. Monsenhor Hélio Lessa. Professor Estevão. Dom Henrique Soares da Costa. Professor Aloísio Galvão. Então estou aqui com o Monsenhor Delfino, desejando que o nosso seminário possa continuar esse trabalho tão bonito de formar vocações sacerdotais, mas também vocações cristãs para a nossa sociedade, boas vocações. Nós sabemos que nem todos os seminaristas vão ser padres,
mas todos aqueles que adentram nesta casa são convidados a viver essa dimensão do discipulado, se tornam discípulos de Cristo, onde estiverem. Contribui tanto em nossa sociedade, em diversos âmbitos. Queremos parabenizar os nossos seminaristas. Esse tempo de comemoração, eles têm trabalhado de maneira incansável para que esta festa possa acontecer de maneira tão bonita, tão brilhante. E ao mesmo tempo, quero incentivar aos jovens que se sentem chamados por Deus para que digam sim, para que possam entrar nesta casa, entrar neste processo de discernimento e, se for da vontade de Deus, que eles possam se tornar futuros sacerdotes. Nós louvamos a Deus e bendizemos pelo nosso seminário Nossa Senhora da Assunção, por tantos que fazem parte desta história. Louvando, agradecendo a Deus por essa história, 120 anos, ao mesmo tempo assumindo um compromisso de que de fato esta casa cumpra a sua finalidade. Pedimos a Deus a bênção pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, mãe e padroeira desta casa. Senhora da Assunção, protegei o seminário e nossa gente, abençoai este só.